Shalom, que bom que a gente pode ter a casa cheia, mesmo que tendo que diminuir a quantidade. Hoje nós preenchemos rapidamente todas as inscrições da manhã e louvamos a Deus por isso. Esse é o número que a gente pode estar recebendo com segurança e a gente quer poder estar cumprindo com isso. Mas que bom que você está aqui nessa manhã, que bom que você pôde levantar, mesmo com chuva. Curitibano não tem problema com chuva, com frio, né? A gente já está acostumado com isso. A gente não estava acostumado com a seca. E deixa eu dar um testemunho para vocês. Nós estamos nesses dias, nós estamos em 21 dias de jejum e oração e propósito com os ministérios, com os levitas do altar, ministério de louvor, dança, o ministério de intercessão, a equipe pastoral. Nós estamos nesses 21 dias num tempo de jejum, de oração, de propósitos diante do Senhor, e temos orado para que o Senhor possa fazer conosco tudo aquilo que Ele prometeu. Nós estamos firmados nas promessas do Senhor. E esse jejum também está caminhando simultaneamente com um tempo em que as igrejas do núcleo pastoral de Curitiba e da região metropolitana, nós também começamos 21 dias de oração e jejum em unidade para que esse momento realmente que nós estamos passando venha um avivamento sobre a igreja. Estamos orando sobre as autoridades, estamos orando sobre os profissionais da saúde, estamos orando sobre a nação, sobre a unidade da igreja. E um dos objetivos de oração que nós começamos na segunda-feira passada foi exatamente para que viessem as chuvas. Segundo as previsões, as chuvas viriam só depois da metade do mês de setembro. Alguém deve ter lido sobre isso. Eu li, acompanhei, as previsões eram essas. E eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor já tem mudado esse quadro por meio da oração do seu povo, por meio do clamor do seu povo. A oração, ela tem poder. O que nós não podemos é simplesmente aceitar as circunstâncias como elas estão. Nós precisamos dar ordem às circunstâncias. Nós precisamos ser profetas nessa geração. Nós não podemos ser profetas quando tudo vai bem. Ser profeta em tempo de prosperidade é fácil. Agora eu quero ver ser profeta no momento que as dificuldades, que as lutas se abatem sobre nós. É esse tempo, é para um tempo como esse que Deus tem nos chamado como igreja do Senhor. Por isso, eu convido você a estar alinhado nesse propósito. Eu convido você, talvez você fale, ninguém avisou assim publicamente. Eu posso participar? Sim, nós vamos começar a segunda semana. Nós estamos aí num propósito em que tem sido compartilhado um devocional pelo líder do Ministério de Louvor. Nós estamos também dedicando a Deus, não estamos comendo carne vermelha nesse tempo, até o final do mês de agosto, dia 30, agosto é 31, é isso? Até 30 de agosto. E nós estamos realmente num propósito de consagrar ao Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele ouve, o Senhor, Ele responde, o Senhor cumpre cada um desses propósitos. Abra sua Bíblia comigo em Joel, capítulo 2, versículo 18 a 27. Eu quero ler esse texto que dá embasamento para a nossa ministração, mas eu quero ler ele liberando como uma palavra profética sobre a sua vida, sobre a nossa vida nesse tempo. Eu quero liberar, eu quero que você receba como uma palavra profética sobre você, uma palavra de Deus sobre a sua vida nesse tempo, nesse dia que Deus tem colocado diante de nós. Nós temos ainda 3 coisas muito importantes para fazer no final. Nós vamos apresentar um bebê, vamos consagrar uma aliança de casamento ao Senhor e vamos receber alguns irmãos como discípulos, ok? Mas temos uma palavra
poderosa da parte de Deus que eu quero compartilhar com você. O tema dela é Espírito Santo, o poder que transforma realidades. Nós estamos consagrando esse mês de agosto ao Espírito Santo, e o tema hoje é Espírito Santo, o poder que muda e que transforma realidades. Nesse ano da transformação, tudo que nós precisamos é exatamente do Espírito Santo, o poder que muda e transforma as realidades. Recebe sobre a sua vida essa palavra como uma palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua casa. Contextualiza aí sobre você, sobre aquilo que você recebe. Joel 2, 18 até o 27 diz assim a palavra do Senhor: então o Senhor teve compaixão do seu povo e com zelo guardou a sua terra. O Senhor respondeu: veja, eu lhes envio cereal, vinho novo, azeite suficiente para saciá-los. Vocês não serão mais objetos de zombaria entre as nações vizinhas. Eu expulsarei esses exércitos que vêm do norte e os enviarei para uma terra seca e desolada. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas. Não tema, ó terra, não tema, ó igreja. Alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo dos animais do campo, pois os pastos dos desertos ficarão verdes. Não tenham medo do vírus, pois o Senhor traz livramento e cura. As árvores voltarão a dar frutos, as figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegrem-se, vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor, o seu Deus, pois Ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas da primavera, e as eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar se transbordarão de vinho novo e de azeite. E eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos, migradores, dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviei esse grande exército devastador contra vocês, mas vocês voltarão a ter alimentos até se saciar, e louvarão o Senhor, o seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de vós. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Assim diz o Senhor. Se você recebe essa palavra sobre essa sua vida, se manifeste na presença do Senhor. Declare, tome ela sobre a sua vida, porque é palavra de transformação que Deus tem liberado sobre você. Somente aqueles que creem, somente aqueles que desejam ardentemente e confiam no Senhor vão viver esta palavra liberada sobre a sua vida. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom o tempo todo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem liberado sobre nós palavras de transformação, de milagres, de favor, de bondade. Obrigado, Senhor, porque Tu já tens decidido cuidar dos nossos inimigos. O Senhor tem protegido o Teu povo, guardado o Teu povo. O Senhor tem dado saúde, o Senhor tem provido alimento, o Senhor tem provido roupa, casa. O Senhor tem provido energia, inteligência e capacidade para poder cumprir a missão que cada um tem diante do Senhor. Eu abençoo agora as famílias desta igreja. Eu abençoo, ó Deus, cada pai de família, cada mãe, cada filho. Eu abençoo os homens de negócios, as mulheres de negócio. Eu abençoo, ó Deus, as crianças desta igreja que não têm podido estar conosco, Deus, para celebrar, para serem ministradas. Eu abençoo os idosos, os do grupo de risco, Senhor,
que lá onde eles estão agora, aqueles que estão recebendo na sua casa, essa palavra seja sobre eles, que esta oração os alcance, que essa bênção invada os seus corações, tira o medo, o pânico, a angústia, o desespero e traz esperança e fé, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor diz, que o meu povo não será envergonhado, porquanto eu tenho estado no meio deles. A presença do Espírito Santo é aquilo que nós buscamos. O livro de Joel é o livro que profeticamente declara sobre o derramar do Espírito Santo nos últimos dias. E uma das marcas desse derramar do Espírito Santo é exatamente a igreja do Senhor Jesus, é o povo escolhido do Senhor. No caso, ele profetizava sobre Israel, a promessa de viver debaixo da poderosa mão de Deus, de viver o cuidado e o milagre de Deus sobre a vida deles. Nós buscamos o poder do Espírito Santo, porque é Ele que nos capacita para vivermos a transformação que nós precisamos. Nós buscamos o poder do Espírito Santo, porque é Ele que nos capacita também para nos movermos na direção de sermos instrumentos de transformação do mundo. Sem o poder do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. O derramamento do Espírito Santo que foi profetizado por Joel, que foi cumprido em Pentecostes, aponta para 3 questões muito importantes que nós conhecemos, e eu quero mencionar aqui para que você entenda isso. Em tempos tão sombrios como nós vivemos hoje, nunca necessitamos tanto relembrar desta promessa, desta palavra de Deus para nós. Joel diz no capítulo 2 que os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, e todos os homens e todas as mulheres de Deus se tornariam profetas. Todos os homens e todas as mulheres de Deus profetizariam, jovens tendo visões, velhos tendo sonhos, e servos e servas profetizando. Essa palavra poderosa de Deus diz: nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos, suas filhas profetizarão, os seus velhos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e naquele dia eu derramarei o meu Espírito até sobre os servos e servas, ou seja, ninguém ficará sem ser tocado pelo poder e a unção e o derramar do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo esses dias. O que nós precisamos é realmente tomarmos posse disso que Deus tem liberado sobre nós. O derramamento do Espírito Santo, ele trouxe uma grande explosão de criatividade inspiradora sobre o povo. Uma coisa que eu quero dizer para você é que quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós recebemos uma mente criativa. Nós recebemos uma visão ampliada. Essa questão de ter visões e ter sonhos não diz respeito às questões proféticas. A palavra a respeito da profecia, ela diz na sequência: todos vão profetizar, mas ter sonhos e visões é com relação a esse tempo, às questões que estão diante de nós. Nós temos uma visão do plano, do propósito de Deus com respeito à nossa vida pessoal, familiar, aos nossos negócios, aos estudos, aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Sabe, quando chega uma certa idade, parece que os velhos não podem mais sonhar, porque eles não têm tempo mais para realizar aquilo que eles estão sonhando. Deus vem e muda todas essas coisas, e Ele diz: eu coloco na ativa todos aqueles que foram desativados, que enterraram os seus sonhos, não conseguiram viver os seus sonhos, e eu quero ampliar a visão para que os jovens possam ter uma visão clara do futuro glorioso que Deus tem colocado.
Por isso eu digo que o derramamento do Espírito de Deus sobre nós trouxe esta grande explosão de uma criatividade inspiradora, saudável e positiva, que vai se envolvendo e trazendo qualidade de vida para nós, transformando esta cultura humanista da terra em uma cultura cristã e celestial. Nós estamos convivendo numa cultura extremamente humanista. A cultura humanista não tem fé em Deus, ela tem fé no homem, ela tem fé em si mesmo. Mas o que nós precisamos entender é que, como filhos de Deus, não temos fé em nós mesmos, nós temos fé em Deus. É Ele que dá as visões, é Ele que dá os sonhos, é Ele que dá a inspiração, é Ele que dá a força, a direção. É no nome dEle, é para a honra dEle, é para a glória dEle que nós precisamos realmente nos mover. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. O que nós estamos buscando quando nós invocamos o Espírito Santo é estabelecer nessa terra a cultura do avivamento. Nós precisamos buscar a cultura do avivamento. E eu quero dizer para você, o inferno fica furioso quando nós estamos trabalhando nesse processo. Sabe, aconteceu recentemente o Descende Brasil. O Descende é um movimento mundial que tem acontecido com um propósito de unidade e de criar maneiras e estabelecer estruturas para que a gente possa acessar a sociedade, ministrar a sociedade e de certa forma sermos instrumentos e nos tornarmos nessa cultura do avivamento. O Descende Brasil, Brasil e o Descende é o envio, ou seja, enviar o povo, enviar essa geração para poder cumprir o ID do Senhor Jesus, de fazer discípulos de todas as nações, ensinando, discipulando, batizando, ou seja, e transformando a cultura a partir da visão bíblica, a partir dos princípios cristãos. E o Senhor foi trazendo junto com isso uma geração ávida por avivamento. Recentemente o Descende foi duramente atacado pelo Intercept Brasil, aquele mesmo grupo de um jornalista aí que entrou nas contas do Moro e de algumas autoridades e começou a publicar, invadiu as contas. Agora eles decidiram dar contra a igreja, contra os pastores, contra a igreja, contra os movimentos, nos acusando de muitas coisas. Todas as vezes que a igreja começa a se movimentar na direção de trazer o reino dos céus para a terra, o reino de Deus para a terra, o diabo fica furioso e levanta os seus arautos para tentar nos deter, porque existe toda uma movimentação, inclusive nesse tempo de pandemia, para tentar destruir a família, para tentar destruir os princípios cristãos, para tentar destruir aquilo que nós temos trabalhado para conservar os princípios, os valores. Ser conservador é você conservar os princípios e os valores bíblicos que são estabelecidos, porque foi o que manteve essa sociedade ainda sem se deteriorar completamente. São os fiéis que mantiveram os princípios e os valores da família, os princípios e os valores de Deus, os princípios e os valores da palavra. E o que eu quero que você entenda que vai mudar e o que vai salvar essa geração é nós estabelecermos aqui na terra uma cultura do avivamento. Se nós não trouxermos uma cultura do avivamento, que de um povo dirigido pelo Espírito de Deus, pelos princípios da palavra, conduzidos por aquilo que Deus diz, nós não sobreviveremos a esses tempos difíceis que estamos vivendo. E é por isso que a Bíblia, quando fala a respeito do derramamento do Espírito Santo, e o que eu digo sobre a cultura do avivamento, é que a cultura do avivamento liberta os velhos para sonhar. Eles deixam de viver das glórias do passado para continuar sendo produtivos e realizando obras maiores ainda no presente. Essa é uma marca da cultura do avivamento. A cultura do avivamento dá aos jovens a liberdade e a oportunidade de serem inspirados por visões de esperança para um futuro glorioso, libertando-os do desespero e de uma realidade, de uma tristeza, de uma realidade estática. Quarta-feira,
A gente estava aqui no tempo de oração e eu fui orar com uma adolescente que a mãe disse que ela estava chorando muito, estava muito triste, estava muito angustiada, sem assim motivos aparentes. Irmão, pode não ter motivo aparente, mas toda essa realidade ao nosso redor tem trazido para os nossos jovens uma falta de esperança, um desespero, uma tristeza, porque é uma realidade estática. Os jovens não podem se mover, se movimentar, ir para as suas escolas, ir para os seus esportes, reunir com os amigos nos relacionamentos e nas amizades, e tudo isso vai gerando alguns conflitos, algumas situações, mas a cultura do avivamento dá a liberdade, a oportunidade para que esses jovens sejam inspirados e saibam que existe um futuro glorioso, vitorioso, preparado por Deus para a nossa juventude, para essa nova geração. A cultura do avivamento, ela ativa a visão profética da igreja. Ela ativa a visão profética que libera a vida de Deus e que traz de volta essa estação criativa para servos e servas que cumprem o propósito de Deus, que são servos e servas livres, que podem ser livres para seguir o seu destino e cumprir o seu propósito. É isso que o Espírito Santo quer trazer, avivamento é isso. O Espírito Santo trazer a nós esse poder, essa graça, esse empoderamento, para que nós possamos cumprir o nosso propósito. Quando eu estou convidando vocês, vamos honrar o Espírito Santo, vamos buscar o Espírito Santo. Eu estou convidando você para que para que todos nós sejamos cheios de um poder que nos impulsiona para seguir em frente, para vencer as nossas lutas, para superar os nossos desafios e viver todos os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Ativar a visão, trazer oportunidades e inspiração, deixar de viver de glórias do passado, para entender que o Senhor tem muitas coisas no futuro. Eu não sei se você tem percebido, mas cada vez que aparece uma lembrança lá no Facebook dos congressos que a gente teve, dos encontros com Deus que a gente teve, dos movimentos, dos ajuntamentos que a gente teve, fica aquela sensação, que saudade, será que vai acontecer de novo? Vai acontecer, e muito melhor, porque nós temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida. Nós não fomos chamados para viver de passado. O nosso Deus tem cada dia algo novo, poderoso sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Jovens, velhos, servos e servas trabalhando juntos pela transformação do mundo. Todos nós trabalhando juntos pela transformação do mundo. Irmãos, transformação, essa é a palavra de ordem nesse tempo. Trabalhamos juntos pela transformação do mundo. Nós sonhamos com um mundo melhor para os nossos filhos, mas para isso nós precisamos buscar a visão e a revelação de Deus. Há oportunidades que estão diante de nós e nós precisamos seguir esta oportunidade. Os propósitos, os planos não são os nossos que são os melhores, são os propósitos e os planos de Deus para a transformação de ambientes, de realidades, de geografias e de históricos. A transformação que Deus quer promover é a transformação em ambientes, em realidades, em geografias e históricos. Por isso, na forma prática, nós precisamos entender que a cultura do avivamento, nós precisamos entender que a graça, o poder da transformação que Deus quer trazer sobre nós, começa exatamente em entendermos que Ele nos dá, em primeiro lugar, poder através do Espírito para testemunhar. Poder para testemunhar. Talvez você diga assim, mas poder que precisa não é para realizar milagres? A gente precisa poder para testemunhar também. O que a gente vai entender é o seguinte, olha o que diz Isaías capítulo 11, versículo 2. O Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Vamos lá, o que é uma testemunha? Quando a gente fala de uma testemunha é alguém que conhece, que
que tem um conhecimento específico sobre algo e esse conhecimento lhe empodera. Uma testemunha com relação à justiça é assim. Você pode perceber que uma testemunha pode condenar ou libertar uma pessoa que está sendo julgada por algum crime. Sabe? Uma testemunha que diga assim: eu vi ele cometendo o crime, eu fui uma testemunha ocular, e ela passa os detalhes, ela pode levar uma pessoa a ser condenada até a morte. Agora, uma testemunha pode libertar, falar: não, essa pessoa não cometeu esse crime nesse dia, nessa hora, ela estava lá na igreja adorando a Deus comigo e tal. E se você buscar, ela coloca. Então, a testemunha, ela tem muito valor para ambos os lados. O conhecimento que ela tem empodera ela, traz poder de vida e morte para ela. Está claro para você? Você está entendendo isso? É isso que eu quero dizer para você. Quando a Bíblia diz assim, que nós recebemos poder para sermos testemunhas, significa que você tem poder para libertar ou para condenar alguém. Você tem poder para dar vida ou deixar que alguém vá para a morte. Quando nós negligenciamos esse chamado de Deus sobre a nossa vida, quando nós não utilizamos esse poder para testemunhar, nós estamos fazendo com que pessoas paguem o preço pela nossa negligência. Por isso que nós recebemos poder para ser testemunhas. Em 1 João capítulo 1, de 1 a 3, a palavra diz assim: proclamamos a vocês que aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos, vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas mãos, ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhe proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então veja bem, o conhecimento que nós recebemos, o que nós recebemos como testemunha, é o conhecimento de Deus e o seu poder. É o conhecimento das realidades e das necessidades das pessoas e dos povos. É importante a gente entender isso. Nós temos um poder de transformação e a primeira arma, a primeira ferramenta que temos em nossas mãos é exatamente o poder do nosso testemunho. Nós temos visto, nós temos ouvido, nós temos sentido, nós temos tocado, nós temos experimentado a presença de Deus real e absoluta no nosso meio, sim ou não, irmãos? Você que está aqui hoje, você tem visto a Deus, percebido Deus nos seus caminhos, na sua história, naquilo que Ele tem feito. E aí o que você tem que fazer? Compartilhar isso. Pregar sobre isso, contar para as pessoas isso. Este é o poder da transformação que está liberado sobre a sua vida. Então o que nós entendemos como Isaías 11:2, nós lemos que o Senhor então dá sabedoria, entendimento e conhecimento aos seus filhos. Com sabedoria, conhecimento, com entendimento nós conseguimos compartilhar. É aí que entra esse tempo poderoso em que os nossos levitas estão estudando o livro de Daniel. Olha o que Deus dá a Daniel: conhecimento de segredos do rei, conhecimentos do que Deus tinha para um império. O segundo poder que nós recebemos do Espírito Santo é o dom da profecia, como foi bem mencionado aqui, que o Senhor liberaria sobre servos e servas a capacidade para profetizar. Apocalipse 11:3, para você entender, a palavra do Senhor diz assim: darei às duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Ainda em Apocalipse 19:10 diz: prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo seu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia.
O testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Um profeta é um pregador que anuncia a promessa de Deus de perdão e salvação em lugar do merecido julgamento que as pessoas deveriam ter. Então nós, como profetas, nós liberamos e declaramos, anunciamos que existe uma promessa de salvação, de libertação, de perdão, de transformação sobre a vida das pessoas. Mas o profeta, ele não fica só no anúncio. Ele diz, olha, mas para que você viva e receba isso sobre a sua vida, você precisa abandonar os comportamentos imorais, os comportamentos pecaminosos e as crenças falsas. Vocês precisam chegar ao arrependimento. É isso, e é o Espírito Santo, aquele que chega ao coração das pessoas e convence elas do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem anuncia que a palavra do Espírito no poder de Deus sou eu e vocês, é o pregador, é o profeta do Senhor que libera essas palavras. Nós precisamos entender que nós estamos e fazemos parte. Deus não quer que você trabalhe para Ele, Deus quer que você trabalhe com Ele. Nós às vezes queremos que Deus trabalhe para nós, né? Hoje nós estamos nessa geração. Tem uma geração que quer que Deus trabalhe. Deus trabalha para mim, faz aí, Deus. Eu orei, eu dei o dízimo, eu fui na igreja, então faz aí para mim. Não, Deus quer que nós trabalhemos com Ele. É importante a gente entender. O Espírito Santo, ele nos dá poder da transformação e produz uma reforma, pois nos capacita para nos levantarmos profeticamente em protesto contra os males que são causados pelo reino de Satanás. Irmãos, essa pandemia está sendo causada pelo reino de Satanás. Essa movimentação contra a igreja, contra os princípios, contra os valores bíblicos que nós vivemos, contra a família, é uma movimentação do reino de Satanás. E o que nós precisamos para contrapor? Nós precisamos do poder do Espírito para, através da sua palavra, estarmos realmente estabelecendo profeticamente, protestando profeticamente contra esses processos que estão aí. E é por isso que vem uma questão muito importante. O Espírito Santo também, ele nos dá o poder para transformar, dando a nós o dom da justiça. O dom da justiça. A justiça é um presente de Deus. O trono de Deus é firmado sobre bases de justiça. Isaías 42, 1-4 diz, vejam, o meu servo que eu fortaleço, ele é meu escolhido, que me dá alegria. Eu pus sobre ele o meu espírito, e ele trará a justiça às nações. A igreja precisa entender que ela precisa trazer justiça às nações. Nós precisamos entender. Olha aqui, o texto ainda continua. Ele não gritará, nem levantará a sua voz em público, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que está fraca, mas ele fará justiça a todos os injustiçados. Não vacilará, nem desanimará, enquanto não fizer a justiça prevalecer em toda a terra. Até mesmo em terras distantes, do outro lado do mar, estão aguardando as suas instruções. Irmão, nós nunca vivemos um tempo de tanta injustiça na terra. A esperança não está nos políticos tradicionais, numa política tradicional. A esperança não está em um governo mundial que o anticristo quer estabelecer. E quanto maior o caos estiver estabelecido, melhor para o aparecimento do anticristo, que ele vai aparecer como o salvador da pátria, querendo unir os povos, os governantes e tudo mais, dizendo que vai trazer, e ele vai tentar trazer uma falsa paz. Mas o que nós precisamos entender é que nós somos chamados como igreja para trazer essa paz, e a única coisa que traz paz sobre uma nação, a única coisa que traz paz sobre uma família, sobre uma casa, sobre uma pessoa, a única coisa que traz paz é a justiça.
É a justiça de Deus que traz a paz e que faz cessar o conflito entre nós e o nosso Salvador. É a justiça que faz com que as pessoas possam entender que estão sendo supridas nas suas necessidades e elas não precisem fazer qualquer movimentação, levantar guerras, fazer greves e outras coisas mais. O grande problema é que a maioria dos cristãos incorrem no erro de achar que o poder do Espírito Santo que Deus libera sobre o seu povo capacita exclusivamente para mover no sobrenatural de curas, de milagres, de salvação. Isso é um erro. Às vezes nós esperamos, o cristão espera que o ápice da manifestação do Espírito Santo são milagres sobrenaturais, sinais, prodígios e maravilhas. Sim, Ele faz isso, o Espírito Santo de Deus faz isso, mas o que eu quero dizer para você é que um dos principais propósitos do Espírito Santo para a igreja nesse tempo, para mim e para você, é nos fazer arautos da justiça, pregadores da justiça, defensores da justiça, defensores do pobre, do necessitado, do fraco, do injustiçado, daquele que não tem oportunidades. A igreja precisa se levantar nesse tempo para cumprir esse propósito. Trabalhar pela justiça social é uma incumbência da igreja, é uma missão de cada cristão individualmente. Presta atenção nisso, porque às vezes nós ficamos aguardando, esperando apenas a igreja como instituição para fazer alguma coisa. Não, é uma responsabilidade individual de cada cristão trabalhar pela justiça social. Lucas 4, 18 e 19, replicando a profecia, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar aos que cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor de Deus. Sabe, o Espírito do Senhor está sobre mim. Fala aí, o Espírito do Senhor está sobre mim. Sabe, o Senhor tem te capacitado para você ser um arauto da justiça, para você trazer, você foi ungido, você foi empoderado para trazer boas novas aos pobres, para anunciar àqueles que estão presos, cativos, que chegou o tempo da libertação, para dizer para aqueles que estão cegos que eles vão ter vista de novo, aos oprimidos que eles vão ser libertos, e dizer: é chegado o tempo do favor de Deus. É para isso que nós estamos orando e clamando: vem Espírito, enche-nos e nos dê essa ousadia, essa autoridade para podermos cumprir a nossa missão aqui na terra. Os milagres, presta atenção nisso, os milagres são sinais do reino. Justiça e retidão são os seus conteúdos. Vou repetir: os milagres são sinais do reino de Deus. Justiça e retidão é o conteúdo do reino. O Salmo 45, 6 e 7 diz: o teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça, amas a justiça, odeia o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti óleo de alegria, mais do que sobre qualquer outro. Nós somos chamados para viver esse tempo de transformação também, com um poder, somos arautos, o poder do Espírito Santo vem sobre nós para transformarmos realidades, o poder do serviço amoroso. Lucas 1, 51, 53 diz: o seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou os príncipes de seus tronos, exaltou os humildes e encheu de coisas boas os famintos, e despediu de mãos vazias os ricos. Os discípulos de Jesus estavam o tempo todo procurando quem vai ser o melhor no reino, quem que vai sentar à direita, quem que vai ser honrado o tempo todo, quem vai ter o seu lugar de honra no reino. Você vai ver isso em Mateus capítulo 18, versículo 1 e 20.